Sabe qual é o segredo do Azure que vai te ajudar a transformar e fazer o seu ambiente crescer? VPS e ambientes on-premises impedem que as empresas consigam escalar e crescer o seu ambiente e até mesmo o seu negócio, fazendo com que elas possam ter prejuízos financeiros ou até mesmo prejuízos de imagem. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda a mais um episódio da nossa série Falando Mais de Azure. Eu sou Augusto Araújo, professor de Azure aqui na Cloud Treinamentos e engenheiro de Cloud. Vamos lá, só para a gente contextualizar um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Muitas empresas, quando precisam fazer uma escala das suas aplicações, né, ou seja, escalar o seu ambiente ou escalar as suas soluções, elas precisam dar uma manutenção muito grande nesses ambientes, né? Porque muitas vezes, quando você precisa escalar, não está planejado aquilo, né? Ou acontece alguma sazonalidade, algum evento especial que sobrecarrega o seu ambiente. Vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, Dia das Mães, Natal, Black Friday, né? Hoje Black Friday é um dos maiores índices de sobrecarga nas aplicações que a gente tem aí, tanto de e-commerce quanto aplicações bancárias, cartões de crédito e etc. E isso causa muitas vezes o quê, né? Tipo, poxa, o analista tá dormindo lá, causa um acionamento na madrugada, né? Tem que ligar pro analista. Às vezes o analista não está disponível, você tem que ficar caçando pessoas para ajudar. Isso são prejuízos que as empresas têm, né, quando elas estão em ambientes on-premises, né? E a ideia aqui é mostrar um pouco para vocês de como que o Azure pode ajudar vocês a mudar um pouco esse conceito, tá? Como que o Azure pode ajudar você a escalar mais facilmente aqui, né, o seu ambiente e o seu negócio. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou citar aqui 3 formas da gente trabalhar com soluções aqui, e dessas 3 formas aqui tem como a gente usar uma escalabilidade, né, de forma automatizada ou de forma manual. Vamos lá? Vou mostrar para vocês agora aqui. Então estou aqui no portal do Azure já, tá? Só para mostrar um pouquinho para vocês aqui sobre como que a gente pode fazer esse trabalho de escalar o nosso ambiente quando a gente está trabalhando em cloud. A primeira forma que eu vou mostrar para vocês aqui é como que a gente escala uma máquina virtual de forma automatizada. De novo, Augusto, você vai falar de máquina virtual? Sim, de novo eu vou falar de máquina virtual porque máquina virtual não é algo que a gente recomenda quando você está começando com cloud, porque a gente recomenda que você desenvolva aplicações modernas. Mas imagina que você está precisando fazer uma migração dos seus servidores que estão on-premises ali, né, para a nuvem, e você não tem tempo hábil para modificar a sua aplicação ou para modernizar a sua aplicação. Ou você não tem recurso financeiro ou recurso de pessoa para fazer isso, você pode sim pegar os seus servidores que estão ali de forma física e levar para dentro da nuvem lá como máquina virtual. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz para escalar, né? Qual o recurso que a gente usa para escalar uma máquina virtual. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu tenho aqui já uma máquina virtual provisionada. Muito provavelmente, quando eu tenho uma solução que usa mais de uma máquina aqui, né, vamos supor, usa 10 máquinas virtuais aqui, né, eu vou ter um outro recurso, um outro serviço que a gente chama de load balancer. A gente vai ter um balanceador de carga que vai redirecionar aqui as requisições para uma máquina ou para outra. Um detalhe legal aqui que eu queria citar para vocês é o seguinte, ó. Por que é importante a gente entender como funciona essa questão da escalabilidade? Muitas vezes, quando você tem um ambiente on-premises, você pagou ou paga por mês ali por aquele ambiente, mas muitas vezes você não usa. Então vamos supor, eu tenho que ter disponível para mim aqui 10 máquinas servidores, né, ou 10 VMs dentro de um rack ali, mas eu não uso ele. Então eu estou tendo o quê? Desperdício de dinheiro. Então eu estou pagando por 10 máquinas, mas uso 2 sempre. Ou você pode ter o inverso, né? Você precisa ali de 10 máquinas em um determinado período de tempo e você só pagou por 2, mas quando você precisar das 10 você não vai ter, né? Então ou é 8 ou 80. Né? Então, quando você tem um ambiente on-premises. E aqui na nuvem você pode sim pagar pelo que você está usando. Ou seja, eu preciso de 2 hoje, então eu estou usando 2, vou pagar pelas 2. No dia da Black Friday eu preciso de 10. Eu escalo para 10, vou pagar pelas 10 naquele período da semana da Black Friday e depois eu volto para 2 e volto a pagar 2. Então eu tenho uma economia consciente de dinheiro aqui. Bom, então vamos lá. Voltando para o portal do Azure aqui, eu já tenho uma máquina virtual. E como que eu faço para escalar máquinas virtuais, né? Eu simplesmente uso um serviço aqui, ó, que eu chamo de Scale Set,
Deixa eu ver se nas propriedades já mostra aqui alguma coisa para mim, ó. Na verdade, ele mostra só a propriedade da máquina virtual aqui, ó, se ele está, né, no esquema de scaling, certo? Aqui eu não tenho nenhum esquema de scaling configurado, mas eu posso simplesmente chegar e falar assim, ó, scale set. Tá aqui, ó, Virtual Machine Scale Set. Então, se eu clicar aqui, ele vai proporcionar para mim a possibilidade, né, de eu criar um esquema de quantas máquinas virtuais eu quero, no mínimo, né, rodar a minha aplicação aqui e quantas máquinas virtuais eu quero provisionar no máximo aqui, no momento de pico aqui, no momento de sobrecarga da minha aplicação. Legal? Então, isso é uma das formas da gente fazer o scale de máquina virtual. Segunda forma da gente escalar o nosso ambiente. Qual que é a segunda forma da gente escalar o nosso ambiente? É através do App Service. Todo mundo já sabe aqui. Quem não conhece App Service ainda, eu vou deixar um cardzinho aqui, ó, com uma aula de App Service pra gente, tá bom? Um vídeo que eu já gravei aqui falando sobre o que é o App Service e como que a gente provisiona ele aqui dentro do Azure, tá bom? Então vamos lá. O App Service, ele roda em cima de um conceito de PaaS, que é o Plataforma como Serviço. Esse conceito é como se fosse assim, ó, tipo, beleza, eu tenho a minha aplicação rodando aqui no App Service, eu tenho instâncias computacionais que rodam por trás do App Service, mas eu não preciso gerenciar isso. Então, o que eu simplesmente faço aqui dentro do App Service? Eu uso um App Service Plane. O App Service Plane, ele me permite fazer dois tipos de escalação. Eu posso escalar aqui, ó, o Scale Up, que é o quê? Vamos clicar aqui no Scale Up só para vocês verem. Onde eu consigo escalar o poder computacional desse App Service, ou seja, tipo, eu mudo aqui a quantidade de vCPUs, eu mudo aqui a quantidade de memória, né, espaço em disco e tudo mais. Então, dependendo da categoria aqui do meu App Service Plane, né, eu vou ter o quanto de poder computacional eu sou capaz de processar aqui. Outra coisa, além de eu conseguir fazer o Scale Up, né, onde eu consigo modificar o poder computacional e até mesmo features que eu vou usar, né? Então aqui eu estou olhando para hardware view e feature view também, né? Tipo, são features que eu consigo utilizar dependendo da categoria. Eu posso fazer também o scale out. O que é o scale out? É eu conseguir dimensionar quantas instâncias estão rodando por trás ali. Augusto, você não falou que você não precisa gerenciar instâncias aqui? Sim, eu não preciso gerenciar instâncias aqui no App Service. Eu só preciso falar para ele, olha, eu estou iniciando com uma instância por trás, certo? Aqui do meu App Service. E eu posso configurar aqui, ó, um auto-scaling, né? Para falar assim, se essa instância atingir um determinado pico de CPU, aqui uma média de 80% de CPU ou consumo de memória, eu consigo fazer um scale out, ou seja, eu consigo falar que eu quero mais instâncias. Vamos ver aqui até quantas instâncias a gente consegue colocar. Olha só, eu consigo começar com 10 instâncias aqui e consigo escalando essas instâncias ao longo do tempo ou quando for necessário. Legal? Lembrando, novamente, não vou gerenciar essas instâncias no sentido de eu não consigo acessar elas, eu não consigo saber o que tem instalado ali dentro, eu não consigo acessar ela para instalar alguma coisa lá dentro. Isso é tudo por conta da Microsoft utilizando o conceito de plataforma como serviço. Legal? Vamos para o próximo passo aqui. Qual que é a próxima forma da gente escalar nossas aplicações e nossas soluções aqui dentro do Azure? Acho que essa é uma das mais importantes. Essa é uma das formas que o pessoal mais está utilizando hoje no mercado e é uma das formas mais modernas que a gente pode utilizar a nuvem a nosso favor, que é o quê? Eu usando container, certo? Então eu tenho vários serviços aqui de container que eu posso utilizar para configurar a minha aplicação e escalar ela. Então nós vamos falar aqui do terceiro conceito, que é o Azure Container Instances. Azure Container Instances é uma instância de container, né? Ele não é um cluster onde eu coloco nós de container, é uma instância de container aqui, é como se fosse um nó de container. Eu simplesmente empacoto o container e subo nele e vai funcionar a minha aplicação. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que é um container instance, eu vou deixar um outro card aqui em cima, tá bom? Para você conferir um vídeo que a gente tem aqui também sobre container instance já.
Mas, Augusto, então como que eu faço, né? Já que isso daqui não é um cluster, onde eu posso adicionar mais nós de containers ou mais instâncias de container, como é que eu faço para colocar isso aqui, para escalar isso daqui? Esse daqui é um pouco mais complexo. Por quê? Imagina que você está aqui e na hora que você cria uma instância de container, por exemplo, como eu tenho aqui, você precisa escolher o quanto de CPU ela vai ter, essa instância, né? E o quanto de memória ela vai ter também. Então você simplesmente está escolhendo aqui qual que é a configuração da sua instância. E aí, tipo, no momento em que essa instância ela atinge um limite específico, né? Como que eu vou escalar esse cara aqui? Eu simplesmente tenho que colocar mais instâncias. Eu tenho que provisionar mais instâncias aqui no container instance e colocar essas instâncias debaixo, por exemplo, não de um load balance, mas de um traffic manager, por exemplo, aqui um pouco diferente. Então imagina que eu vou ter ali várias instâncias de container criadas dentro aqui do portal do Azure. Mas, Augusto, como é que eu faço isso? Porque o que você está me falando é que eu vou ter que criar um recurso novo aqui. Sim, aqui a gente vai ter que fazer um trabalho um pouco mais elaborado, né? Por exemplo, eu vou ter que criar um mecanismo de monitoração para falar o quanto que essa instância está consumindo de CPU e memória, e ao atingir um determinado limite ali, né, que a gente coloca, um threshold no caso, eu preciso subir outro. Então, beleza, primeiro ponto, a gente precisa configurar um alarme para falar, olha, atingir um determinado limite, eu preciso subir uma nova instância de container. Eu preciso criar uma forma de automação para subir essa instância de container, né? Ou seja, podemos criar uma infraestrutura como código, podemos criar alguma outra forma de automação aqui também para fazer isso, tá bom? E eu preciso criar uma trigger, ou seja, de repente a gente pode usar até uma function, uma Azure Function aqui para trigar isso, né? Para startar esse processo de subir uma nova instância de container e colocar debaixo ali do Traffic Manager que está sendo utilizado para eu saber para onde que está indo minha requisição. Legal? Então, quando a gente fala de container, a gente tem a possibilidade de trabalhar com container instance, e para eu escalar esse cara, eu preciso criar novas instâncias aqui dentro, ou eu posso também, eu não tenho provisionado aqui no momento, mas eu posso também trabalhar com Kubernetes Services, ou seja, o AKS, né, que a gente chama. O que é o AKS? É o Azure Kubernetes Service. Esse cara é um orquestrador de containers, onde você pode criar pods ou nós de containers ali dentro. Então, quando eu crio um Kubernetes Services aqui dentro do Azure, o que ele faz para mim? Ele cria um cluster com uma ou mais instâncias de máquinas virtuais que vão hospedar os nós, né, de containers, vão hospedar os pods de containers que eu quero colocar no ar. E aí a gente tem duas formas de escalar. Você pode escalar o container colocando mais pods dentro das instâncias, ou seja, tipo, coloquei uma pod de um container dentro de uma instância com limite de memória e CPU. Quando ele atingir uma média ali, eu coloco outro pod e vou colocando pods de containers ali dentro da minha instância até a minha instância atingir também um pico ou uma média ali de consumo de CPU e memória. E aí eu posso fazer um outro tipo de escalação, que é escalar a instância, colocar mais instâncias ali no cluster do Kubernetes também. A ideia principal hoje desse vídeo era trazer para vocês uma visão de como que a gente consegue escalar as nossas soluções, né, e os nossos ambientes dentro da plataforma do Microsoft Azure. Vocês viram que eu mostrei para vocês aí tanto uma forma de escalar com Azure VM, uma forma de escalar com App Service e uma forma de escalar com containers, né? Esses três tipos de serviços a gente já tem vídeo aqui no canal também que mostram como que a gente provisiona cada um deles, tá bom? E se você gostou desse vídeo, já dá o like aqui pra gente. E, ó, se você ainda não é inscrito no canal aqui da Cloud Treinamentos, se inscreve lá agora. Você vai encontrar conteúdos de Azure, Terraform, DevOps e AWS aqui prontinhos para te ajudar na sua carreira de TI, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!